Namastê, eu sou a Natália Morgana. Eu sou o Lucas e hoje estamos indo para o terceiro episódio do nosso podcast Yoga com Café. No episódio anterior a gente começou a falar sobre os 8 passos de Patanjali e nós falamos somente do primeiro, né? Dos yamas, certo? Isso. E dentro dele temos os 5 yamas no caso, certo? Isso, exatamente. E hoje então nós vamos falar dos niyamas, que é o segundo passo do sistema de 8 partes de Patanjali, né? Patanjali, só para relembrar, né, para contextualizar, Patanjali foi um sábio, né, que compilou os ensinamentos védicos do yoga e sistematizou de um jeito que fosse fácil para que a gente pudesse entender e praticar o yoga. Então nós falamos dos yamas. Yamas são ações, preceitos éticos, né, daquilo que a gente faz para o outro e para a sociedade. E já os niyamas, que é o que a gente vai falar hoje, é aquilo que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, diz muito a respeito do relacionamento que a gente tem conosco mesmo. Uhum. Então, dentro dos niyamas, nós também temos 5 niyamas, né? Então, o primeiro é saucha, a purificação. E da mesma forma que a gente fala dos yamas, que os yamas devem ser praticados no pensamento, palavras e ações, os niyamas também devem ser praticados. Então, essa purificação ela tem que acontecer também nos pensamentos, no nosso corpo e no nosso ambiente. Então, você já percebeu que quando a gente está, às vezes, num ambiente bagunçado, que a sua mesa está bagunçada, parece que a nossa mente também fica bagunçada? Uhum. Então, é importante a gente começar a fazer essa organização, né? Do ambiente onde a gente está, do nosso corpo. Então, dentro do Hatha Yoga, para você ver o tanto que eles levavam essa purificação a sério, que eles têm os satkarmas, né? Que são ações que purificam o corpo e a mente, né? Só para citar alguns, a gente tem o Trataka, que é uma limpeza dos canais lacrimais, uma técnica de limpeza dos canais lacrimais, que também serve como técnica de purificação dos pensamentos, porque pode ser usado como uma técnica de meditação. A gente tem o Jalanete, né, que é a purificação dos seios nasais, a gente tem o Nauli, que é a purificação do abdômen, do trato digestivo, e a gente tem alguns outros também, mas assim, só para passar por cima, para vocês perceberem o tanto que eles levam essa purificação a sério. Então eles purificam o corpo, porque acham que também purificando o corpo, a gente purifica a mente, purifica os pensamentos, e também a gente deve praticar essa purificação no ambiente onde a gente está, como eu acabei de falar, né? Limpar e organizar o ambiente onde você trabalha, limpar, organizar, purificar a sua casa, seu carro, né? Então tudo. Inclusive, prestar atenção também naquilo que a gente consome de informações, para a gente não deixar a nossa mente impura. Porque às vezes, no mundo onde a gente está vivendo hoje, a gente consome algumas notícias que traz pra gente um pensamento impuro, que faz a gente ficar com raiva, que faz a gente julgar. Então, tudo isso é considerado pensamentos impuros, né? Então, eles levam muito a sério essa purificação. Você chama isso de satkarmas? Satkarmas são técnicas de purificação ou crias dentro do Hatha Yoga. Uhum. Então, eles usam algumas técnicas de purificação para o corpo e para a mente, mas a gente está falando aqui dos niyamas. Então, Saucha é o primeiro yama, que é a purificação. Então, eles levam muito a sério essa purificação. Então, lembrando que niyamas são aquilo que a gente faz para a gente mesmo, é a nossa relação conosco mesmo. Uhum. Uma relação minha, comigo mesma, internamente. Então, essa purificação, ela também, Patanjali fala, né, nos Yoga Sutras, que essa purificação, que Saucha, eleva os pensamentos, melhora o foco, através dessa elevação de pensamento, do foco, a gente também consegue o controle dos nossos sentidos, que isso também é muito importante, né, dentro do yoga. E a gente aumenta também a capacidade de se perceber. Então, a nossa autopercepção, ela fica muito mais sensível. Você quer falar um pouco? Você quer comentar um pouco sobre Saucha ou pode passar? Não, eu entendi que Saucha é a purificação mesmo. Você tem as técnicas, como você falou, o Trataka, que limpa os olhos, né, purifica as vias lacrimais, né? Os canais lacrimais. Canais lacrimais, tem Não, eu acho que você está se apegando muito às técnicas de cria, mas assim, não necessariamente Saucha se limita a isso. Não, foi o que você disse também, sobre a questão de você ver as notícias que você vê, Sim, o que você consome, a limpeza da sua casa, a organização, tudo isso vai fazer com que você eleve o pensamento, crie
o foco e tudo isso que eu falei no final, né? Exatamente. Melhora o foco e através da elevação do pensamento, do foco, a gente tem mais controle sobre os nossos sentidos, os pensamentos e, consequentemente, a nossa autopercepção ela fica mais sensível. A gente tem uma maior percepção de nós mesmos, né? E no tapetinho de yoga, né? Então, assim, as pessoas pensam assim, que yoga é só o que acontece ali na sua aula, no seu tapetinho de yoga. Mas não, então, lembrando que yamas e niyamas vêm antes de asanas e que esses são preceitos, conceitos que a gente deve praticar no nosso dia a dia. Fora do tapetinho. Fora do tapetinho. Mas no tapetinho de yoga também tem como a gente trabalhar a purificação. Então, assim, é manter os seus acessórios de yoga limpo, manter o seu corpo limpo, porque também não tem nada pior do que você ir para uma aula de yoga, a pessoa tá ali com o pé sujo, com um cheirinho de CC, entendeu? Então, assim, cuida do seu corpo, né? Purifica o seu corpo, purifica as suas coisas, esteja sempre limpo, né? Não tem nada a ver a condição social da pessoa com limpeza. Sim. Então, assim, independente se você é rico, se você é pobre, esteja sempre limpo, né? Cuidando de você, cuidando do seu corpo, porque o corpo, nossa, é a morada da alma. Perfeito. Eu resumiria esse SALT aí, no meu entendimento, como, acho que bons hábitos também, né? Sim. Questão de você organizar a casa, de você, né, tá sempre limpinha, fazer uma boa seleção. Hábitos de higiene, né? Hábitos de higiene e hábitos também, por exemplo, de leitura, que você falou, noticiário. Se você sabe que um noticiário, muitas vezes ele é tendencioso, e isso vai te dar raiva, vai te dar... Cara, pra que ler? Não vai te agregar em nada, a não ser te trazer um mal-estar, um sentimento ruim por dentro. Eu acho que, então, resumindo, são hábitos bons que você tem que ter fora do cultivar esses hábitos bons, né? Mas eu acho que cultivar hábitos bons engloba todos os niyamas, na verdade. Os niyamas e os yamas também, né? Então eu vou continuar falando aqui, né? Vou passar agora para o segundo yama, para o segundo niyama, e você vai perceber que ele também fala sobre bons hábitos, né? Então, o segundo niyama é santosha, que significa contentamento. Então, o que é esse contentamento, né? É estar contente. Então, é diferente o contentamento de felicidade, porque felicidade é passageira. Felicidade é um sentimento, às vezes, excitatório, né? É um momento ali que você tem um pico de felicidade, mas depois a felicidade passa. O contentamento, não. O contentamento, ele é contínuo, ele deve ser cultivado o tempo todo. Então, estar contente, estar aqui presente no momento. Então, o contentamento também tem muito a ver com essa presença, com estar no aqui e agora. E no conceito, né, nessa questão aí do contentamento, é importante também a gente saber o que a gente quer. Que às vezes a gente fala assim, eu queria ganhar tanto de salário. Mas aí você chega naquele tanto, você quer mais. Aí você quer uma casa, você conquista aquela casa e depois você quer uma casa melhor. Você tem um carro, você quer um outro carro, você compra outro carro, depois você quer um carro melhor. Aí você troca de casa, você troca de carro, troca de emprego. Tem gente que troca de marido, vida, eu não vou trocar você. Olha só, hein? Troca de marido, troca de cabelo, sabe? Vai trocando e você nunca tá contente, você nunca tá satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Então é importante a gente saber o que a gente quer, o que a gente precisa para ser contente. E trabalhar para aquilo. E a hora que conquistar, tudo bem, acalma a mente, acalma o seu coração. Se você tem as suas necessidades básicas atendidas, ótimo, relaxa e viva aquele momento, né? Dê valor naquilo que você tem, em vez de ficar preocupando com aquilo que você ainda não tem. Né? Eu entendi o que você falou aí, que a pessoa está sempre um passo à frente e nunca aproveita o que ela tem no momento. Isso. Né? Isso nunca gera um contentamento porque ela está sempre em busca de algo a mais. Isso. É como se fosse um copo furado, né? Então, assim, não adianta. Quanto mais você põe, mais você vai ter que pôr, porque o negócio está vazando, tá vazando, tá vazando. Então, assim, onde está vazando a sua energia? Né? Para onde está indo embora isso que você nunca se sente completo, nessa sensação de completude, de contentamento, não tem outra palavra para falar, né? Contentamento mesmo, é estar contente. Eu concordo com isso daí. Eu acho certo que você tem que ser ambicioso no sentido bom da palavra, de você sempre querer algo melhor, você buscar algo melhor. Só que o problema é justamente esse, você só corre atrás, só pensa lá na frente, ou seja, você não está vivendo o momento presente, você não está cultivando tudo que você conquistou até agora, sentindo, né? Sendo grato por aquilo que você tem até agora. Então, assim, eu acho que é curtir a jornada, sabe? Se você está sempre curtindo a jornada, né?
você está feliz, contente o momento, todo momento ali, na medida do possível, e vai conquistando suas coisas naturalmente. Né? É engraçado porque os niyamas, a gente pode às vezes ir relacionando ele com os yamas também, né? Então, voltando um pouquinho, Sautya, né, a purificação, ela tem muito a ver com a verdade também, que é Satya, a veracidade lá do yama. E esse Santosha, ele tem muito a ver com o Aparigraha, que é o desapego. Então, assim, é desapegar, sabe? É desapegar, mas não significa não ter a ambição de conquistar algo, mas saber aonde você quer chegar, né? E assim, não ficar, igual você falou, né? Não ficar pensando lá na frente. É um passo de cada vez e comemore as pequenas conquistas. Aproveitar o agora. Aproveitar o agora. O momento, exato. Exatamente. E é engraçado porque, assim, quanto mais a gente desapega, mais as coisas começam a acontecer. Tem exemplos disso de amigos que são bem assim mesmo. Que são mais desapegados. São os que mais veem as coisas boas. São os que mais têm sucesso, talvez material, né? Material. Então, exatamente. Mas a gente deve pegar, a gente deve praticar tanto o desapego, né, que é o yama aparigraha, quanto o contentamento, não só nesse sentido material, mas também no sentido espiritual, né, e em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, assim, estar contente com a postura que você está fazendo, aquele momento ali no seu tapetinho de yoga. Então, assim, às vezes você não consegue alcançar o pé, vamos usar de novo o exemplo do Uttanasana, da postura Uttanasana que a gente usou no podcast passado, mas vamos usar o Uttanasana novamente. Às vezes você não consegue alcançar a mão nos pés, mas está tudo bem, seja contente ali naquele momento, que você está ali na sua aula, que você está se dando esse momento, que você está sentindo o seu corpo, que você está sentindo o seu alongamento. Então é estar contente, é estar presente, tem tudo a ver uma coisa com a outra. É super legal, porque só de você estar ali já é uma vitória muitas vezes, né? Você está cumprindo com a sua meta, que é uma coisa que muita gente não consegue, não é? E inclusive isso está ligado ao próximo yama, ao próximo niyama que a gente vai falar. Então, só para finalizar aqui, antes da gente passar para o próximo, mas esse contentamento também tem a ver em se contentar em ser quem você é, né? Estar feliz com quem você é agora, nesse momento. Até usei a palavra feliz, né? Mas no início eu falei que felicidade é diferente de contentamento. Mas é isso, estar contente, né? Agradecer por ser quem você é. E eu sempre falo isso nas minhas aulas de yoga. E se você buscar também uma evolução, né? Mas se você seja feliz no momento, vai buscando uma evolução, a melhoria de você. Sim, com certeza. Então, retomando o gancho ali do que você falou por último também, que às vezes é uma vitória já estar no seu tapetinho de yoga, né? Cumprir aquilo que você se propôs a fazer, tem tudo a ver também com o próximo niyama, que é tapas. Tapas significa disciplina. E tapas também, ele pode ser traduzido, né? Lembrando que tapas é uma palavra sânscrita também, pode ser traduzido como um fogo interno. Então é aquela chama ardente que você tem para fazer algo, né? É aquilo que vai tirar a sua bunda do sofá, sabe? É a disciplina, né? Então, por isso que eles falam que disciplina tem a ver também com esse fogo, né? Que é o que vai te mover para frente. Nossa, e é uma das coisas mais importantes que eu levo para minha vida, a disciplina. É o que eu peço todo dia no meu Sankalpa, porque você ser disciplinado não é uma tarefa fácil, né? Não, não é. Você cumprir ali com suas obrigações, e é aquilo, é fazer o que você tem que fazer e não o que você quer fazer. Então é uma luta constante contra sua preguiça, né? Com tudo que vai contra a sua obrigação ali de fazer no momento. Isso, exatamente. E exige a disciplina mesmo. Eu acho que a disciplina é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter no yoga, porque nem sempre a gente vai querer fazer aquilo que a gente se propôs a fazer mesmo. Então, assim, às vezes é muito mais fácil você ficar ali no Netflix ou rolando ali a sua timeline do Instagram do que sentar para meditar. Mas você tem que lembrar daquele compromisso que você fez com você. E essa questão do compromisso é muito interessante, porque, assim, quando a gente se propõe a fazer algo e a gente não faz, como você se sente depois? Péssimo, né? A gente se sente fracassado, derrotado, a gente se culpa porque a gente sabe que a gente não fez aquilo que a gente se propôs a fazer. E o contrário também é verdadeiro, quando você se compromete a fazer algo que você faz, você sempre volta mais fortalecido. Exato. E isso é interessante que ele reflete em tudo na sua vida. Inclusive, quando isso acontece comigo, eu fico irritado, que acaba afetando o relacionamento, né? Eu fico irritado com você, não tenho paciência pra nada, mas tudo por quê? Tudo porque é algo que eu não cumpri, que eu deveria ter feito, e eu sei que eu procrastinei muitas vezes,
né? É super importante, então, mesmo esse tapas. Sim, e às vezes as pessoas, confundem tapas, a disciplina, com o esforço. E o yoga não tem a ver com esforço. Assim, o esforço, assim, demasiado com o seu corpo, sabe? A ponto de machucar o seu corpo. Então, assim, ele tem a ver com esse compromisso mesmo que Eu acho você que é o tem. start de você fazer. Sim. Não tem nada a ver mesmo com isso daí, com Não esforço. tem a ver com esforço. E aí, existe também 2 tipos de alunos que eu percebo, né? Porque assim, tapas, essa disciplina é fazer um pouquinho todo dia, é colocar um tijolinho ali todo dia para conquistar aquilo que você se propôs a conquistar, né? E aí eu percebo que existem 2 tipos de alunos. Aqueles que querem começar fazendo todo dia. Então, assim, às vezes, principalmente iniciante, né? Quando o aluno é mais avançado, é natural que ele busque praticar mais vezes a prática de asanas, né? É mais natural que ele procure. Mas, às vezes, eu percebo alunos iniciantes, que às vezes, alunos, assim, que nunca praticaram antes e que querem já começar fazendo todo dia. É aquele fogo inicial, assim, né? Aquela vontade e tal. E aí, entra naquilo que a gente falou, ele não vai conseguir praticar todo dia, porque ele é iniciante e o yoga, ele não é só uma prática física, ele engloba várias coisas. E aí uma hora ele vai parar e aí ele vai se sentir fracassado. E também existe aquele aluno que não tem compromisso. Aquele aluno que não tem compromisso com o horário, aquele aluno que não tem compromisso com o professor, com a aula, até inclusive com o pagamento, né, da mensalidade ali com o professor. Então eu percebo muito isso, assim, que existem esses 2 tipos de alunos, né? Então, o que eu acho que é o ideal é a gente encontrar o caminho do meio, é o equilíbrio, tudo é o equilíbrio, né? Então, a disciplina ela também deve ser equilibrada e você deve fazer um pouquinho todo dia para você não se perder no meio do caminho. Outra coisa também que é importante ressaltar é que tem muitos alunos que querem um resultado imediato no yoga e o resultado ele é lento. O resultado que a gente vai ver, e eu não estou falando só da prática de asanas, porque se fosse só asana seria muito fácil. Asanas são as posturas, né? Mas não é, sabe? O yoga, ele abrange corpo, mente e alma. E o resultado disso, dessa calma, dessa interiorização, é muito lento, é uma construção. E às vezes o aluno quer isso de imediato. E aí é legal eu também tocar no assunto aqui do Hatha Yoga, né? Que é quando a gente começa aí a sacralizar também o corpo, né? Onde começa a vir mais vir com mais força as posturas. E por que que a gente pratica yoga? Por que que a gente pratica as posturas? Por que que o yogi, ele quer viver mais tempo? Não é porque ele busca imortalidade. Você sabia disso? Não. O yogi, ele quer viver mais tempo porque ele quer ter mais tempo para atingir esse resultado. Então, assim, não é porque ele quer viver para sempre. Ele sabe que esse resultado é lento, então ele quer viver mais tempo para poder ter tempo de atingir esse moksha, né, essa liberdade, atingir o samadhi, né, que é a autorrealização. É verdade, pra gente cortar a roda de samsara, né? Isso, pra que gente é o renascimento, certo? Isso, pra gente quebrar essa roda de renascimento e morte, né? Então os yogis, eles não querem voltar aqui para essa vida, né? Então para isso eles precisam de mais tempo para poder praticar mais yoga, para poder conseguir aí atingir essa libertação, Evolução. Essa autorrealização, né? Moksha, samadhi, para os budistas chama nirvana, né? Vou fazer um paralelo com isso que você comentou de querer resultado rápido, né? Os alunos querem resultado rápido, com um assunto que eu gosto bastante, que é investimentos. E tem uma frase bastante famosa, não vou lembrar o autor agora, mas ele disse que a melhor forma de você conquistar ganhos no curto prazo é você apostar no longo prazo, que vai totalmente de encontro com o que você disse, né? Então, muitas vezes as pessoas já querem ter ganhos imediatos, e não é assim. Pensa a longo prazo. A longo prazo, o resultado vai vir mais rápido do que você pensar no curto prazo. E mais assertivo, E mais né? assertivo, muito mais. Exatamente. Bom, a gente vai passar então agora para o quarto Niyama, você tá falando sempre yama, é niyamas hoje. Para o quarto niyama, que é Svadhyaya. Svadhyaya significa autoestudo. Então, os yogis também sabiam, né, da importância da gente se conhecer. E hoje em dia isso é muito difundido, né? A gente já fala muito hoje em dia que yoga é o autoconhecimento, né? Então o autoconhecimento é muito importante.
E como adquirir esse autoconhecimento? Porque apesar de importante, a gente sabe o tanto que é difícil. Mas saber o que você já é um grande passo. Então assim, às vezes a gente não sabe quem a gente é, nem o que a gente quer. Mas a gente sabe o que a gente não é e o que a gente não quer. Então esse já é um grande passo. Então é essa autoobservação, esse autoestudo, esse autoconhecimento, fazer cursos, fazer algo, né, que vai te proporcionar uma maior consciência de si mesmo. Isso é o Svadhyaya, esse autoestudo. E esse autoestudo também, ele abrange o estudo das escrituras antigas. Então assim, se você é cristão, é a leitura da Bíblia, né? No yoga é a leitura dos textos antigos de yoga. E aqui eu quero abrir também um parênteses para falar assim, que é importante esse estudo e esse autoestudo até para a gente não se doutrinar, não ser doutrinado. Né? Então assim, você está lá na missa, você está na igreja, o pastor, o padre está falando de alguma coisa, vai na Bíblia, lê aquilo na Bíblia. Consulta, vai atrás. Consulta, vai atrás da verdade, não deixa alguém te doutrinar. Você leu, viu, assistiu uma notícia na TV, vai atrás de fontes, assim... mais confiáveis, né? Às vezes a gente fala confiável, mas assim, hoje em dia a mídia está muito tendenciosa, né? Então assim, tenta procurar até pontos de vista diferentes para você ver o que o outro lado também está falando. O lado, talvez, que você não concorda, até falando da política, né? Então tenta ver o que o outro lado está falando também, para você montar dentro da sua cabeça a sua própria concepção daquilo. E não ficar, às vezes assim, eu vejo assim, o povo de direita só lê as coisas de direita, o povo de esquerda só lê as coisas de esquerda. Então assim, eu acho que a gente tem que olhar e analisar os dois pontos, ver o que um e outro tá falando, e aí você tira suas conclusões. Isso daí serve para tudo, inclusive quando você comentou no caso de religião, se você é cristão, lê a Bíblia, se você é hinduísta, lê o Bhagavad Gita, enfim, mas serve para tudo. No caso, a gente está lendo aqui o livro das religiões, né? Então é legal você conhecer todas as religiões. Não é porque você é católico que você vai ler só a Bíblia. Muitas vezes você tem um preconceito do negócio, entendeu? Então, realmente, você precisa, até para te dar argumentos para falar sobre aquilo. Se um dia a pessoa vem, você não vai viver só de meme, por exemplo, né? Aquelas coisinhas, né? Muitas vezes é fake news que joga na internet. Não, você tem que ter embasamento para tudo. Isso é cultura, é o autoconhecimento, é o Svadhyaya. Svadhyaya, certo? Isso, exatamente. Então, voltando aqui para o mundo do yoga também, então assim, de repente você começa a praticar um estilo diferente de yoga, né, que não seja o Hatha Yoga, por exemplo. Então assim, estuda aquele estilo de yoga, sabe? Pergunte para o seu professor da onde esse estilo veio, quem foi o professor do seu professor, né? Qual é a linhagem que você segue, porque tem muita coisa hoje em dia com o nome de yoga que não é yoga, e eu vou bater sempre nessa tecla. Né? Porque assim, as pessoas elas estão ficando alienadas no mundo do yoga também. Elas estão fazendo uma coisa achando que é yoga e não é, entendeu? Então assim, vai atrás, estuda. Hoje em dia a gente tem textos disponíveis. Podcast aqui. Podcast, entendeu? Então assim, saiba de onde está vindo. Né? É muito importante isso. Tem problema você praticar algo que não seja yoga? Não tem problema nenhum. Mas é importante você saber o que você está fazendo. O que de fato é yoga. E o que de fato é aquilo que você está fazendo. Exato. Né? Então podemos passar para o próximo, né? Podemos. Então o próximo é o próximo e último, certo? O próximo, isso, e último, né? Niyama. O quinto niyama, Ishvara Pranidhana, que é a entrega a Deus. Então nós já falamos lá aquele podcast que a gente está falando dos 3 tipos de yoga, né? A gente falou muito do Bhakti Yoga, né? Que é o yoga da devoção. Então, Ishvara Pranidhana, ele também pode ser considerado uma prática de Bhakti Yoga, porque ele é essa entrega a Deus, essa entrega a algo maior, ao universo, à energia, ou seja lá, aquilo que você acredita. Esse Bhakti Yoga, né? Ou esse Ishvara Pranidhana, essa entrega a Deus, é render-se, né? É entregar na mão de Deus ou entregar para o universo, né? E ter fé de que as coisas vão acontecer da melhor forma que pode acontecer, né? Então, esse Ishvara Pranidhana também aprofundar a sua relação com o universo, com Deus. É fazer tudo que você faz, não só para Deus, mas para a humanidade, porque no fundo a gente é tudo um, né? E sendo todos um, a gente também é tudo com o todo.
A gente é tudo com tudo, né? Então, assim, a gente tá também ligada com esse ser superior, com esse ser supremo. Eu acho, fazendo um comentário aqui, que hoje a gente esquece muito disso, né? Eu acho que é extremamente importante esse niyama, porque a gente tá muitas vezes, a gente se descola desse Deus, né? Desse algo maior, que seja o que for para cada um, a crença de cada um, e a gente se apega muito no mundo que a gente está aqui. E eu vejo particularmente esse mundo, ele é pesado às vezes, ele pesa muito, porque no sentido, quando a gente olha, sei lá, brasileiro, então nem se fala, né, no âmbito político, uma polarização absurda, né, guerra entre pessoas, falando de pessoas, de líderes que muitas vezes não olham para o seu povo, né, não, são muito mais interesses pessoais do que da população, isso no mundo todo. A gente convive com constantes ameaças de guerras entre países ali, né, um ameaçando o outro. Então, quando a gente foca demais aqui no mundo mesmo, né, que a gente chama de real aqui, no mundo real, a gente acaba pesando, acaba vindo uma carga muito grande pra gente. Eu acho que esse niyama, que é entregar mais a Deus e se conectar mais com o universo, com crer que forças maiores regem pela gente, né? E saber que a gente está conectado, né? Não só com Deus, mas com cada um. E com a natureza, com a terra. Então, assim, é tudo uma coisa só. Exato. Então, se eu prejudico o meu semelhante, eu estou prejudicando a mim mesma. Exato. Sabe? Se eu prejudico a natureza, o meio ambiente, a terra, eu estou prejudicando a mim mesma. Posso não ver esse resultado imediatamente, mas isso vai refletir de alguma forma depois na minha vida. E só para concluir, você fazendo isso vai tornar a sua vida mais leve. Com certeza. Né, você vai ficar menos doente mentalmente, você vai aliviar a carga emocional sua. Você vai falar, cara, talvez não seja isso daqui, é muito maior do que só isso que hoje eu estou focando. Exatamente. Então, assim, é como você falou, né? O mundo hoje, ele puxa a gente muito para fora. E esse Svara Pranidhana traz a gente de volta para dentro. Olhando para dentro, e é isso que você falou. Dá menos importância para as coisinhas que acontecem aqui fora, sabe? É tudo muito maior do que isso, sabe? E eu tive uma experiência sobre isso, eu acho, quando eu tive dengue. Eu nunca esqueço, porque eu achei que eu ia morrer quando eu tive dengue. Então, assim, eu tava com dengue, eu não queria saber de nada. Então, assim, pra mim, o carro que eu tinha não importava, a casa que eu tinha não importava, comprar roupa nova não importava, maquiagem não importava. Eu só queria melhorar. Notícia não importava nada. Eu só queria estar bem comigo mesma, eu só queria a minha saúde, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma forma também da gente voltar a atenção para dentro. E às vezes, quando a gente está saudável, a gente não tem essa consciência, porque a gente fica só aqui no fora. E quando eu fiquei doente, eu voltei essa atenção para dentro de mim e vi aquilo que realmente importa. Então, assim, é querer ter a saúde, não simplesmente para ser saudável, mas querer ter saúde para poder viver mais tempo com os meus pais, com você, que a gente ainda não tinha casado ainda, né? A gente estava noivo. Então, assim, era ter saúde para ter mais tempo para aquilo que realmente importa. É nesses momentos críticos que você começa a prestar atenção no que de fato, né, importa. No que de fato importa. E assim, existem muitas religiões, né? Yoga é bom frisar, né, sempre que yoga não é religião. Mas apesar de existir várias religiões, o conceito de divino e de um ser supremo é universal. A gente encontra isso em todo lugar. A gente só dá nomes diferentes. A gente só dá nome diferente, né? Exatamente. Esse foi o Svara Pranidhana e esses foram 5 niyamas, né? Que são essa relação que a gente tem com a gente mesmo. Nossa, eu gostei muito de conhecer os niyamas, diz muito sobre a condução da nossa vida mesmo, assim, como a gente... Foi uma super aula de como a gente consegue conviver melhor, né? Nos tornar melhor. Isso. E assim, é interessante ver que a gente não precisa estar no tapetinho de yoga fazendo asanas para praticar yoga. A gente pode praticar yoga o tempo todo, o dia inteiro, todas as horas do nosso dia, né? Através dos yamas e niyamas. Nossa, é muito legal. Esse podcast está sendo muito enriquecedor para entender o tamanho que é o yoga. Quando a gente fala que ele é a filosofia, que ele é uma filosofia, né? Como a grande a filosofia dele. Como não é simplesmente você sair no tapetinho e fazer
o alongamento, vamos dizer assim, né? Isso é a menor parte realmente. Cada vez mais fica mais claro que a menor parte é isso. Isso, exatamente. Os asanas, né, são só a pontinha do iceberg. E nem é a parte mais importante, é bom lembrar disso também. Mas no próximo podcast, então, a gente vai falar de asanas. Show. Muito bom. Então tá, muito obrigado, Natália. Obrigada. Até o próximo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande as perguntas aqui pra gente. Pode ser no YouTube, no Instagram, né? Instagram, nosso WhatsApp. Em todos os nossos canais de comunicação, né? Vocês podem ficar à vontade aí para tirar todas as dúvidas e a gente sempre responde aí nos próximos vídeos. Isso aí, até o próximo então, gente. Namastê. Muito obrigada. Obrigado.